Olá, Olá, Hugo. Fabiano, Tudo tudo bem? bom? Tudo bem. Tudo. Deixa eu fixar um comentário que eu gosto de fixar aqui. Certo, certo. Ah, quem, quem vê a live não percebe, não sabe o que se passa nos bastidores, né, Hugo? Como foi difícil a É nossa. verdade. Foi difícil, mas conseguimos, mas conseguimos. Estas coisas das É verdade, tecnologias têm às vezes estes truques, não é? verdade. Nós tentamos de várias maneiras e não tinha uma explicação lógica para não funcionar, É né? verdade, é verdade, é verdade. Mas A gente pronto, já cá aproveita estamos. esse bate... É verdade, é verdade. A gente aproveita esse bate-papo mais informal aqui enquanto as pessoas vão entrando aos pouquinhos. Ok? Vou aproveitar para fixar meu telefone aqui de maneira mais firme. Pronto. Eu também pousei, consegue-me ouvir bem, não consegue, Fabiano? Desta forma? Muito bem, tá tudo Ok, perfeito. Tá? perfeito. Hugo, Pronto. você está aí no norte, né? Está no Porto? Estou no Porto, nas nossas instalações do Porto. É onde passo até mais tempo, pronto. Também estou muitas vezes aí em Lisboa. Como o Fabiano sabe, nós temos escritórios em três partes do país, portanto é Braga, Porto e Lisboa. Mas neste momento estou aqui no Porto, efetivamente. Sim. Ah, bom, acho que já podemos começar. São 13h02. Mais uma live aqui no perfil do Instagram da Global Trust. Hoje com a participação do Hugo Gonçalves, responsável pelo empreendimento Evolution Apartments, lá em Matosinhos, no norte do país. Eu diria que é o maior empreendimento do norte do país acontecendo hoje em dia, né? Mas, Hugo, obrigado pela participação. Tenho certeza que você vai trazer informações bem esclarecedoras aqui para o nosso público. Mas, por favor, introduz a empresa, introduz como surgiu esse empreendimento e quem é o incorporador, quem é o promotor imobiliário. Bom, antes de mais, Fabiano, pronto, é um prazer estar aqui consigo e pronto, e com todos os nossos seguidores. E obrigado pelo convite que me fez e sempre estarei disponível para outras lives, para outros temas. Relativamente ao grupo e relativamente às nossas atividades, nós somos um grupo imobiliário com mais de 30 anos em Portugal, que opera em várias áreas do imobiliário e da construção. Pronto. Sendo uma delas também o desenvolvimento de edifícios residenciais, de habitação. Portanto, temos desenvolvido vários projetos, quer seja em Lisboa, quer seja no Porto, alguns de maior, outros de menor escala. Pronto. E este aqui do Evolution é mais um projeto do grupo e é realmente um grande projeto que nós resolvemos avançar agora no final de 2019. Sim. E Hugo, visto que vocês têm uma participação nacional, escritório aqui em Lisboa, em empreendimentos por todo o país, por que vocês dão preferência para investir mais aí no norte do país? Ó Fabiano, precisamente por esse fator, portanto, nós somos conhecedores, digamos, do mercado em Lisboa e do mercado no Norte, acabamos por perceber as vantagens de um e as vantagens do outro. Pronto. Lisboa é logicamente a capital, mas o Porto, sendo a segunda maior cidade do país, é uma cidade que tem as mesmas comodidades, as mesmas infraestruturas, as mesmas linhas de comunicações que Lisboa tem numa escala mais pequena. E para Uhum. nós, investidores, há uma grande vantagem que é, logicamente, a aquisição dos terrenos, que são muito mais baratos em relação a Lisboa. O que para nós é vantajoso e também para os futuros compradores, portanto, para os futuros investidores. Conseguem comprar um produto com um preço muito mais económico em relação a Lisboa e conseguem ter uma rentabilidade, se for investimento, maior do que em Lisboa, porque logicamente os salários no Porto não são assim tão diferentes dos salários em Lisboa, dando o exemplo, por exemplo, dos funcionários públicos, que os salários são os mesmos, os engenheiros, médicos, etc. Portanto, há poucas diferenças ou nenhumas em termos de vencimentos das pessoas. Mas há uma grande diferença no valor da aquisição dos imóveis. E, portanto, nós começamos a perceber isso e facilmente conseguimos uma atração muito mais importante no Porto e na região do Grande Porto
do que propriamente em Lisboa. É daí, digamos, que vem o nosso foco de atenção. É só por esse motivo. Pronto. Importante isso que você falou sobre sobre a ótica do investidor. Eu tenho a impressão, e nós temos orientado nesse sentido, que o Porto hoje oferece taxas de retorno superiores, né? Justamente por isso. Olhando do ponto de vista turístico, inclusive, a diária de um Airbnb, por exemplo, no Porto, é um pouco mais barato do que em Lisboa, mas o valor do imóvel é muito mais barato do que em Lisboa, né? Então, isso se reflete em yields maiores, não é isso? É isso mesmo. As yields, estamos a falar de yields muitas vezes a duplicar em relação a Lisboa, dependendo, obviamente, dos setores. Por essa mesma razão, Fabiano. Ou seja, o Porto hoje tem as comunidades todas que Lisboa tem, inclusive um grande aeroporto internacional. Nós muitas vezes, então, de conversa entre profissionais, dizemos que às vezes não faz sentido quando a região norte tem, por exemplo, a maior comodidade e o maior sistema produtivo do país, ou seja, onde está concentrada as maiores indústrias do país. Nós muitas vezes vemos-nos obrigados a receber os clientes do resto da Europa, que têm primeiro que ir a Lisboa e depois é que viajam ao Porto. Já começa a haver nos últimos anos algum interesse da parte profissional de muitos negociadores, não é? De muita gente que vem em negócios que pretende efetivamente só pousar no Porto. E, portanto, o aeroporto tem crescido acentuadamente e tem favorecido muito essa dinâmica. A grande vantagem é precisamente essa que o Fabiano falou. É a aquisição do produto, pronto, que nos torna no final umas yields completamente diferentes. Completamente diferentes, muito mais vantajosas em relação a Lisboa. E não esquecendo outra coisa, Fabiano, é que eu digo sempre em brincadeira, o nosso país é minúsculo. Portanto, quando nós falamos de Lisboa para o Porto, estamos a falar de 300 km, nem isso, não é? Portanto, o país é pequeno. E portanto, às vezes é um erro não olhar para o Porto, efetivamente. É normal que os brasileiros que nos procuram, eles fazem algumas comparações com cidades brasileiras. Então, eventualmente comparam Lisboa com São Paulo, né? E tentam achar um comparativo para o Porto. O que eu sempre digo é que comparar o Porto com cidades secundárias no Brasil não faz muito sentido, porque a infraestrutura que o Porto oferece é de uma cidade grande, né? O Porto tem, por exemplo, um aeroporto internacional, tem o Porto de Leixões, né, ali na região de Matosinhos. Exatamente. O Porto tem rede de metro que dá inveja a quase todas as cidades brasileiras, porque hoje em dia não temos metro em Porto Alegre, que é a minha cidade lá no sul do Brasil, por exemplo. Então, o Porto tem uma infraestrutura de cidade grande, né? É uma cidade de primeira importância, não é isso? É verdade. Portanto, concordo a 100%. Ou seja, o Porto é logicamente infraestruturado e com as comunicações todas que uma cidade grande tem. A grande diferença é que é uma cidade pequena em termos de volume. Ou seja, mas tem todas as comodidades. Exatamente igual a Lisboa. E quando nós estamos, permite-me só uma questão, Fabiano, quando nós estamos a conversar com os clientes brasileiros, e o Fabiano sabe isso perfeitamente, eu nunca gosto de comparar cidade nenhuma grande do Brasil em relação à cidade grande em Portugal. Primeiro porque estamos a falar de escalas completamente opostas. Portanto, não podemos estar a fazer comparativos entre São Paulo e Lisboa, nem São Paulo e o Porto. Não faz sentido nenhum, porque estamos quase a falar de um bairro em relação a uma mega metrópole. Portanto, temos que olhar as coisas conforme elas são efetivamente. Pronto, o Porto é uma cidade pequena, mas muito rica do ponto de vista da qualidade, do conforto, da vivência, da qualidade de vida, pronto, basicamente da qualidade de vida, daquilo que se pretende para a Europa e uma boa cidade da Europa. E é isso que nós realmente adotamos, não é? Pronto. Fugindo um pouquinho da nossa pauta, quando você me fala em qualidade de vida, eu recordo da minha penúltima ida ao Porto, já faz algum tempo, era calor, e me chamou a atenção, apesar da minha família ser aí do norte, eu não sabia que as pessoas nadavam ali no Douro, mesmo em frente à cidade. Isso é comum aí no verão? As pessoas nadam no Douro em frente ao centro histórico? É comum, é muito habitual, Tem a ver exatamente com esse conforto que as pessoas sentem do ponto de vista da qualidade dos serviços, que fazem com que a água tenha
tenham uma boa relação e que se possa efetivamente ir a banhos, não é? Claro. Pronto. Logicamente, depois toda a costa da Zona Norte, apesar de não ser como o Algarve, no verão é ótimo, portanto está excelente temperatura, está muito boa a água, tem grandes areais e, portanto, as pessoas acompanham não só citadinamente, ou seja, no caso mesmo da cidade do Porto, como toda a costa da Zona Norte. Isto vai até Viana do Castelo. Portanto, e isso é muito comum, é muito comum. As pessoas usam muito a praia em contexto citadino. É muito comum. Na minha próxima ida, com certeza levarei meu calção de banho. Pronto, Hugo, já estarei. Essa é uma pergunta que eu tenho feito para todos os portugueses com quem nós temos conversado. Portugal tem sido destaque na imprensa internacional sobre a forma como vem lidando com a pandemia. Como você acha que Portugal vai sair dessa situação e como vai ser a retomada em Portugal especificamente? Bom, antes de mais, Fabiano, a pandemia é um problema mundial, não é? Pronto, é um problema mundial, afeta e vai continuar a afetar o mundo todo durante algum tempo. E Portugal, como é lógico, não é exceção. Portugal teve realmente os problemas que os outros tiveram. Agora, teve uma questão relativamente ao seu comportamento positivo desde o início da pandemia, essencialmente com os reforços que foram tidos na questão do confinamento e depois também no cumprimento cuidadoso da parte das pessoas em relação às medidas de precaução, que ainda hoje existem. Portugal está a evoluir efetivamente muito, muito bem. Pronto. Nós notamos isso, está a ser minorado, digamos, os impactos negativos desta pandemia ao máximo, e eu acho que efetivamente Portugal vai sair dentro das medidas do possível com um bom exemplo. Já está a acontecer e, portanto, penso que isso vai ser realmente positivo no país. Pronto, está-se a notar claramente. E como foi para você, português, perceber a descoberta dos estrangeiros, né? Quer dizer, Portugal primeiro descobriu os 7 mares, Portugal descobriu alguns continentes, e agora a impressão que se tem, para quem está vivendo aqui como eu, é que os estrangeiros estão descobrindo Portugal, né? É uma outra Portugal. Eu frequento Portugal desde que eu era criança, lembro de ir à Vila Nova de Gaia, pequeno, e caminhar da casa dos meus avós até a beira do Rio Douro, e sempre foi um país pelo qual eu tive muito carinho. Mas é um outro país, não tem nada a ver com esse país que eu visitava na minha infância. Como é que os portugueses lidam com os estrangeiros? Como é que você, como português, percebe esse momento pelo qual Portugal está passando? Bom, antes de mais, eu gostava de realçar duas coisas. Para os portugueses, vou pôr os estrangeiros como dois nichos para os portugueses. Ou seja, há o estrangeiro, efetivamente, fora da língua, portanto, aquele que não fala o português, e há o estrangeiro que tem a mesma afinidade, a mesma cultura, os mesmos gostos, a mesma relação, que é precisamente os portugueses que falam português, os estrangeiros que falam português, peço desculpa. Ou seja, o caso do Brasil, o caso da Guiné, o caso da Angola, Moçambique. Portanto, há já um trajeto efetuado connosco, com portugueses, que ligam-se muito mais rapidamente, essencialmente para a questão da língua e a questão da cultura. Mas tendo em conta também os outros estrangeiros, pronto, aqueles com o qual a língua não é materna, eu julgo que a população portuguesa é hoje integrada por completo numa cultura europeia grande. É uma formação e um nível de educação muito diferente do que eram nos nossos avós ou nos nossos pais, até em algum caso. E, portanto, o povo português é muito aberto ao estrangeiro. Não tem problema rigorosamente nenhum com isso. Vejo isso até com um sentido de interesse, um sentido de futuro, um sentido de pedido até. Pronto. Desde que, logicamente, os estrangeiros que venham para cá com o mesmo espírito, como é lógico, não é? Cumprindo as regras, a mesma honestidade que os portugueses esperam. Bom, enfim, pronto. Mas tirando isso, acho até que o povo português é um ótimo receptor e ao estrangeiro no geral. E, logicamente, as pessoas de língua similar ou igual, como é o caso do português, melhor ainda, não é? Portanto, não temos sentido nem de um lado nem do outro qualquer tipo de frustração relativamente a esse aspecto. Pelo contrário.
E é incrível como Portugal criou alguns atrativos, variados atrativos, eu diria, porque pessoas de nacionalidades muito distintas buscam Portugal por diferentes razões, né? Então, alguns, como os brasileiros, procuram em Portugal a segurança, os franceses procuram impostos mais justos ou mais baixos, né? É verdade. Até suecos buscando fugir de uma certa tensão social que nos últimos tempos lá no norte da Europa com a chegada dos imigrantes, enfim, então tem gente do mundo inteiro buscando Portugal por diferentes motivos, né? É verdade, é verdade. O empreendimento em si me chamou muito a atenção também por diversas razões. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o Evolution. Começou quando essa obra? Eu tenho recebido de vocês aí um follow-up permanente, vi que as obras não pararam durante a pandemia Não. e estão em bom ritmo. Quando começaram as obras e qual a previsão para se terminar essas obras? Bom, nós estamos a falar, em primeiro lugar, de um empreendimento de uma escala muito grande no sentido do mercado português. Portanto, estamos a falar de um empreendimento com 19.500 metros quadrados de área construtiva. Estamos a falar de 170 apartamentos. Pronto. Todos construídos de uma vez, sem qualquer tipo de fases, e que obriga, logicamente, a 3 frentes de obra em grande escala. Portanto, nós temos períodos em que estamos 170 a 180 pessoas no empreendimento. Logicamente nesta fase da pandemia, foi para nós uma questão de gestão por vezes difícil, porque havia a obrigatoriedade dos confinamentos, o estado de emergência do país. Bom, tivemos algumas dificuldades, mas conseguimos felizmente manter a atividade constante, com as regras de segurança todas do ponto de vista construtivo e do ponto de vista da saúde, mas conseguimos avançar com o empreendimento. Portanto, este empreendimento iniciou em novembro de 2019, Fabiano, e está previsto, em termos produtivos, terminar no primeiro trimestre de 2022. Pronto. Devido ao seu tamanho, devido à sua complexidade em termos construtivos, portanto, está previsto no primeiro trimestre de 2022. Até agora, até à data de hoje, e tendo em conta este percalço do Covid, estamos a prever que o prazo não seja praticamente nada dilatado. Ou seja, se houver aqui uma falha, poderá ser de 1 mês, 2 meses a nossa previsão e a nossa estimativa inicial. O que é muito bom. A menos que aconteça agora outros sobressaltos neste tipo de situações que nós não conseguimos prever. Mas à partida, portanto, será esse o prazo. Claro. Vamos falar um pouquinho do empreendimento em si. Me chamou a atenção, como você falou, o tamanho. São cento e quantas unidades? 170 frações. 170 frações. E também me chamou a atenção a arquitetura, muito contemporânea, muito moderna, e a localização, quer dizer, ele está ali em Matosinhos. Para quem não conhece, Matosinhos é a região logo ao lado da Foz, que é um dos bairros mais valorizados da cidade do Porto, né? Muito próximo da Avenida da Boa Vista. Fala um pouco da localização e do estilo do prédio. Claro. Pronto. Este é um edifício com o qual nós tivemos essencialmente 2 cuidados. O primeiro prende-se, logicamente, com a questão da arquitetura, uma arquitetura contemporânea, atual, moderna, enfim, tecnológica. Estamos com as questões do meio ambiente, as questões da manutenção da energia. Tudo isso nos preocupou no sentido da construção e no sentido arquitetónico. E depois, por outro lado, o sentido periférico à cidade do Porto. Quando eu digo periférico, note novamente a questão do tamanho da cidade. A cidade é muito pequena, portanto nós estamos a praticamente, e vou dizer, 500 metros da cidade do Porto. Ou seja, quando nós dizemos periferia, quase que não é periferia para uma cidade grande. Portanto, para nós é mesmo pertinho. E, portanto, Matosinhos é a cidade que confina, que está exatamente colocada ao lado do Porto. Portanto, nós temos inclusive uma estrada desde o empreendimento, que é a Estrada da Circunvalação, que é a segunda maior, ou pelo menos a segunda mais conhecida da cidade do Porto em termos de rodoviários no interior da cidade, e ela faz exatamente essa transição. Portanto, de um lado da Circunvalação é a cidade do Porto e do outro lado é Matosinhos. Portanto, nós estamos ali sensivelmente 500 metros da cidade do Porto por estarmos nessa interseção. Ok? Pronto. Portanto, esta localização foi para nós fulcral por vários motivos. O primeiro prende-se com o foco de atenção em termos de linhas de comunicação para tudo aquilo que é a cidade do Porto
e o ponto de vista de aeroporto, Porto de Leixões, o norte do país, o sul do país, as universidades, a zona do Norte Shopping, a zona do IKEA, a zona do Mar Shopping, nós estamos muito centrados, não estando no centro. Está a ver? Sim. Portanto, foi esse o nosso pensamento. Portanto, as pessoas, se tiverem dúvidas, rapidamente colocam no Google Earth ou no Google Maps, basta colocar Matosinhos, vão verificar que Matosinhos é, como eu digo, uma palma da mão na cidade do Porto. É pertíssimo, pertíssimo. É mesmo ao lado. Está bem? Claro. Eu achei, entre outras coisas, os acabamentos que vocês utilizaram, algumas questões que você falou, tecnológicas, inclusive a espera para poder carregar carros elétricos nas garagens. Uhum. Mas me chamou a atenção muito que vocês fizeram algumas unidades para perfis bem específicos, né? Então, tem uma unidade T0 para uma pessoa jovem, mais solteira, tem outra para quem gosta para quem tem pets, não é isso também? Exatamente. Mas me parece que as unidades venderam muito bem, inclusive, né? Então, você já tem um estoque de imóveis já reduzido aí, não é isso? É verdade, Fabiano. Felizmente, pronto, o sucesso do empreendimento está aí para toda a gente ver. Pronto. Nós vendemos efetivamente muito. E se não fosse esta questão da pandemia, que logicamente interrompeu parte das vendas, como é evidente, nós provavelmente hoje estaríamos aqui a falar de pouco ou nada que sobrava em termos de vendas no resto do empreendimento. Portanto, o empreendimento é composto exatamente num híbrido. Eu gosto de lhe chamar um híbrido porque ele tem tipologias pequenas, tem apartamentos de pequena dimensão, mais direcionado para o foco do investidor, portanto, da pessoa que pretende ter uma yield, uma rentabilidade associada ao seu investimento. E também temos, a partir de um certo piso, a partir do 5º piso, temos a habitação permanente. Portanto, apartamentos de maior dimensão, que permitem, com um nível de conforto médio-alto, padrões para as famílias europeias, enfim, com os conceitos que a Europa toda pede nas exigências da construção. Pronto. Portanto, nós temos aqui uma variedade de possibilidades. Logicamente, nós tentamos perceber o que é que seria interessante na venda aos investidores e, posteriormente, aos seus arrendatários, portanto, aos seus inquilinos, porque nós, logicamente, a termos estes apartamentos pequenos, temos apartamentos em que vão ter uma faixa etária entre os 25 e os 40 anos, portanto, é um público jovem, é um público que entusiasta, exigente e tecnologicamente avançado. É daí a razão de nós termos colocado em todos os estacionamentos, todos os lugares de estacionamento, a possibilidade para carregamento do automóvel elétrico, porque começa a ser já não é uma moda, ou seja, já é uma prática do dia-a-dia. As pessoas começam a comprar automóveis elétricos no pensamento da questão da energia. E colocamos também em alguns apartamentos, como o Fabiano disse, principalmente aqueles do resto do chão, com terraços, a possibilidade de serem depois alugados, comprados, a pessoas que querem ter o seu cão, o seu gato, e que, portanto, veem uma necessidade maior do espaço privado exterior que muitos edifícios não contemplam. Pronto. Todos os outros apartamentos, quando subimos os pisos, ou têm varandas ou têm terraços, no caso dos pisos mais superiores. Portanto, todos eles contemplam a possibilidade de um bom estar e um bom conforto interior, mas também sempre alguma vivência exterior, portanto, que é uma coisa que as pessoas gostam e logicamente é muito agradável, não é? Claro. Eu recomendo a todos que entrem depois no nosso site da Global Trust, lá vocês vão ter todas as informações do Evolution. É um empreendimento realmente impressionante, com uma infraestrutura que, para padrões portugueses, ela chama muito a atenção. Vocês sabem que aqui os prédios em Portugal não são como no Brasil, que lá, até por questões de segurança, as pessoas investem muito nisso, em condomínios com uma grande infraestrutura. Aqui um prédio moderno, com essa infraestrutura, chama a atenção realmente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, me chamou também a atenção, que no hall de entrada ele tem ali uma parte de co-living, não tem? Como é que funciona? Como é que é o hall de entrada do edifício? Pronto. Este edifício, apesar de não ser o conceito de um condomínio fechado, não é? Acaba por ser um condomínio praticamente fechado, sem qualquer tipo de ponto de acesso
violável noutra zona. Isto é um monobloco gigante com uma única entrada central. Essa entrada tem 20 metros de frente e todo o edifício é distribuído à semelhança de um hotel por aquela entrada. Portanto, só temos uma outra, que é a entrada do automóvel, que essa sempre que entra um automóvel, logicamente o portão volta a baixar. Portanto, o edifício vai estar dotado de tudo aquilo que são infraestruturas de vídeo, portanto, CCTVs, comunicações, ligações às securitas, portanto, tudo aquilo que é, do ponto de vista de segurança, vou-lhe chamar automático. E temos, para além disso, também, na questão do hall de entrada, referiu muito bem, Fabiano, temos um porteiro 24 horas. Ou seja, nós vamos tentar garantir ao máximo a questão do conforto, da segurança na ótica do comprador. Sendo que, e percebendo muitas vezes a preocupação do cliente brasileiro, volto a referir, nós não estamos em São Paulo, não estamos no Rio de Janeiro. Portugal, por ele próprio, eu costumo dizer, é uma aldeola em termos de desconforto de segurança, ou seja, isso não existe. As pessoas andam completamente à vontade, os miúdos passeiam na rua, não há qualquer perigo. Sendo que, logicamente, não significa que não possam haver pequenos furtos, não significa que não possa haver um pequeno crime, e é só por essa razão que nós dotamos o edifício de segurança superior. Apenas e só para dar um bocadinho mais de conforto aos compradores. Não é que sentíssemos essa necessidade. Mas pronto. Percebe? Hugo, para que as pessoas tenham uma noção de grandeza, as unidades menores estão a partir de que valor e as unidades com T3 a partir de que valor? Portanto, as mais pequenas, os estúdios, situam-se a partir dos 119 e vão até aos 139 mil euros. Os estúdios. E depois temos os T2. Os T2 variam entre os 229 mil e os 299 mil. Sim. E o caso dos T3. Os T3 são os apartamentos de tipologia maior. Variam entre os 339 mil até à penthouse, que é o apartamento mais caro, com 350 ou 370 metros quadrados. É um apartamento muito grande, que vai até aos 999 mil euros. Portanto, é o apartamento de maior preço, no último piso. Chama muita atenção a como vocês estão competitivos com esses valores. É verdade. Vocês tiveram algum ganho de escala ali, né? Por terem adquirido mais de um lote, porque vocês conseguiram fazer realmente preços muito, muito atrativos. Pronto, essa foi outra da componente do negócio inicial. Nós tivemos a preocupação, logicamente, de comprar em grande escala, e quando eu digo comprar em grande escala, começou logo pela questão do terreno. Portanto, nós gostamos de fazer empreendimentos em que façam sentido para o comprador, não só do ponto de vista da localização, da qualidade, do conforto, mas também da possibilidade da sua aquisição no final, não é? Alguma coisa que possa permitir ao comprador chegar lá. Portanto, e para isso nós tivemos que pensar nisto tudo de A a Z, inclusive na escala, precisamente, do edifício, que nos fez conseguir ganhos significativos na aquisição dos materiais, na negociação de subempreitadas. Permite realmente condensar o preço e chegar ao final e apresentar um preço altamente competitivo, como o Fabiano acabou de referir. Hugo, você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria reforçar a questão das duas vertentes, né? Quer dizer, uma vertente é para pessoas que queiram residir no Evolution e uma outra vertente é para os investidores. Eu sei que vocês fizeram um estudo de oferta de imóveis na região e vocês conhecem bem a região porque já construíram alguns edifícios naquele entorno. Então, vocês têm já a experiência, além de serem também administradores de aluguel de longo prazo, né? São uma empresa que tem essa expertise. Então, vocês escolheram esse empreendimento e criaram o produto imaginando isso, né? Que pessoas que venham investir ali vão poder alugar esses imóveis, seja para pessoas que trabalhem em função do Porto de Leixões, que está ali ao lado, ou das inúmeras empresas de serviço e financeiras que estão ali ao lado. Eu lembro quando eu estive ali, nós passamos em frente ao BNP Paribas, ou as das principais marcas de veículos, ficam realmente bem naquela avenida ali ao lado. Enfim, tem muita gente que vai querer morar por ali, por isso vocês imaginam que o investidor possa ter uma boa rentabilidade, é isso? Exatamente, é mesmo isso, Fabiano. Portanto, nós temos uma empresa no grupo
que já faz gestão de património. Portanto, naquela zona, nós já éramos conhecedores, efetivamente, da zona e da questão do interesse, do foco de interesse para o investimento. Portanto, nós já gerimos ali em volta, nessa sociedade, à volta de 550 frações, sendo que 320 estão mesmo num perímetro muito chegado ao edifício. Portanto, o que é que acontece? Toda aquela zona e todo aquele perímetro, estamos a falar de polos universitários, estamos a falar de Norte Shopping, estamos a falar do BNP Paribas, estamos a falar do aeroporto a 10 minutos, IKEA, Mar Shopping, tudo aquilo que é a zona, como eu disse no início, a zona do centro do Porto, onde estão os escritórios praticamente todos. Portanto, estamos a falar de uma zona que, para além dos estudantes, para além da concentração de estudantes, tem também uma série de panóplia gigante do ponto de vista profissional e do ponto de vista de empresas, com o qual arrasta automaticamente um grande número de arrendatários. É daí a razão de nunca termos problemas do ponto de vista do arrendamento. Pelo contrário, nós temos lista de espera nessa sociedade para termos produto para podermos colocar os arrendatários. Portanto, eles querem apartamentos disponíveis e, efetivamente, não têm. Portanto, nós quando falamos seriamente na questão das yields de arrendamento permanente, portanto, não é Airbnb, nem é turismo, portanto, estamos a falar de arrendamento permanente, nós estamos a falar de yields sempre acima dos 5%. 5, 6% ao ano, nestes valores. E muito estável. Logicamente, como o Fabiano sabe, em euros, não é? Porque em Portugal não se comercializa noutro tipo de moeda. Portanto, há uma estabilidade muito grande deste tipo de arrendamento para o investidor. Claro. E como estão as vendas, Hugo? Venderam quantas unidades? Já tem algum brasileiro que investiu no empreendimento? Já temos naturalmente brasileiros, clientes brasileiros. Normalmente fazemos um repeat business constante, porque vai sempre surgindo mais um, é normal. Temos clientes já para a habitação permanente e temos também clientes brasileiros para o investimento. Portanto, pessoas que querem, digamos, colocar as suas poupanças em euros de forma estável, de forma sem sobressaltos na moeda, não é? E terem essas yields confortavelmente. Pronto. Neste momento nós temos aproximadamente 110 frações vendidas das 170. Portanto, estamos a falar de sensivelmente 65% do edifício vendido. No caso das tipologias para rendimento, que eram tipologias de T1s e T2, de T1 Studio e T1s, portanto, os T1s já estão todos vendidos e os T1 Studio faltam sensivelmente 22 a 23 apartamentos dos 100 que tínhamos inicialmente disponíveis. Portanto, as vendas estão a sair logicamente muito rápido e vão sair provavelmente até final do ano. Portanto, é efetivamente um sucesso, como já tinha dito, e eu gostava muito, Fabiano, que logicamente os brasileiros percebessem isso, principalmente aqueles clientes que são aforradores e que veem em Portugal um refúgio, digamos, seguro para as suas poupanças, não é? Pessoal, eu reforço muito isso, que eu tive a oportunidade de conhecer a localização e o empreendimento pessoalmente. A localização realmente é muito favorável. Nós que recebemos clientes brasileiros aqui já há algum tempo e temos experiência nessa relação preço, custo-benefício, enfim, é um produto prime com uma oferta de uma qualidade acima da média dos próprios produtos de bom nível. Tem detalhes assim que a gente pode depois se aprofundar numa outra oportunidade, mas o piso é suíço, os metais, a bomba de calor, enfim, tem muitas vantagens no empreendimento que vão se refletir em menor custo no futuro, principalmente custo de manutenção, custo de consumo elétrico. Então, sim, é muito desculpa interromper, Fabiano, é muito eficiente. Muito eficiente. Ou seja, quando enumerou a questão das bombas de calor, é uma coisa importante, porque estamos a falar de uma alimentação de energia que normalmente os apartamentos não têm. Normalmente têm uma caldeira a gás, ou uma caldeira a gasóleo, ou até mesmo um cilindro elétrico, e portanto com consumos altos. Pronto. No caso da bomba de calor, estamos a aplicar um aparelho completamente inovador, que normalmente só se aplica em moradias, raramente se aplica em apartamentos. Portanto, é um aparelho normalmente caro na aquisição, mas que estamos a falar de rendimentos, se calhar, na ordem dos 25%, 30%,
em relação aos consumos dos mais tradicionais. Portanto, Claro. estamos a falar de um edifício que foi pensado em tudo aquilo que são os materiais numa perspectiva de eficiência energética. Não significa que não se tenha consumos. Logicamente que vamos ter consumos, mas estamos a reduzi-los drasticamente. Drasticamente. Claro. Hugo, como você vê a parceria com a Global Trust, que é uma parceria que nós firmamos aí recentemente, da nossa primeira reunião no escritório aqui no Chiado, como é que você vê a nossa parceria? Ó Fabiano, com muito prazer, primeiro, com muita alegria. Pronto, para já ainda não conseguimos desenvolver aquilo que nós gostaríamos, até por uma razão que lhe apresentei há bocadinho. O Fabiano, logicamente, já percebeu, nós temos vendido o edifício a uma velocidade que às vezes nem aos parceiros dá espaço para conseguirem vencer, não é? Mas, logicamente, aquela parceria que nós procurávamos com o Brasil, porque automaticamente tínhamos que a fazer, pela necessidade do próprio mercado e pela necessidade dos brasileiros que temos sentido em procura no mercado português. E, portanto, a Global Trust encaixa-se perfeitamente nesta lógica. Ou seja, é um parceiro que nos parece fidedigno, um parceiro correto, honesto, que logicamente nos pode ajudar a transpor essa barreira atlântica e fazer passar ao cliente brasileiro uma imagem, eu diria, mais segura. Porque normalmente as pessoas podem entender que ao chegarem a Portugal, como é que eu faço, qual é a lei, como é que eu compro, como é que eu não compro, quem é que me pode orientar nisto e naquilo. E a Global Trust é precisamente esse tipo de parceiro que consegue fazer a ponte de forma dócil, não é? Portanto... Claro. Hugo, quais são os próximos projetos? Vocês já estão de olho em alguma coisa no mercado aí no norte, aqui em Lisboa? Alguma coisa que você pode nos adiantar já de novidades? Nós temos sempre em vista, eu não queria para já adiantar ainda muito sobre os novos projetos, porque estão todos ainda em fase de estudo, não é? Mas temos coisas, logicamente, previstas para Lisboa, como é sempre nosso apanágio, e temos coisas ainda maiores para o Grande Porto. Pronto, porque achamos e continuamos a achar que o Porto é, logicamente, a cidade que tem mais tendência de crescimento e é, logicamente, a cidade que vai trazer a Portugal um maior fluxo do ponto de vista do negócio e do ponto de vista da estabilidade do investimento. E, portanto, temos aqui 2, 3 projetos em pipeline para avançar a curto prazo. Bom, mas depois, mais à frente, com certeza, Fabiano, será um dos privilegiados para conversarmos e poder apresentar isso aos seus clientes. Ficamos todos aqui quase aguardando as novidades. Bom, pessoal, não desliguem. Assim que o Hugo sair, a Cristiane do escritório do Rio de Janeiro vai entrar aqui ao vivo para participar. Hugo, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer conversar consigo. E, bom, é um prazer também ter essa parceria com vocês. Eu sei que vocês desenvolvem produtos de primeira linha. Tive a oportunidade, como eu falei, de conhecer o empreendimento lá no local. É realmente impressionante. Três gruas trabalhando simultaneamente. É verdade, é verdade. Plena pandemia, vocês estão de parabéns. Hugo, obrigado pela participação. Muito obrigado. Obrigado eu, Fabiano. Um grande abraço, está bem? Obrigado a todos os seguidores. Um abraço. Um abraço. Acho que a Tintim vai aqui agora. Tintim, onde está você? Vamos ver. Acho que a Tintim vai entrar agora. Oi, Tintim. Oi, Fabiano, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. Muito boa essa live, a explicação aí do Hugo. Depois quero ter oportunidade, eu não conheço o Hugo ainda, né? Mas, assim, até queria falar para ele, a gente está tendo muita procura eu tenho mostrado bastante, né, o Evolution, e não só pela localização, mas pela qualidade, né, do empreendimento.
e os preços também, né? A gente tem tido uma receptividade aqui enorme, os clientes, obviamente, esperando aí um pouquinho essa pandemia passar, embora tenha alguns que tenham, assim, estão tocando seus projetos como se pandemia não houvesse, né? Uma vez que a gente consegue fazer tudo à distância também, né? Mas o que chama muita atenção, né, Fabiano, assim, nesse empreendimento, o quão interessante é em termos de negócio. Eu não vou nem falar aqui em termos de moradia, que também porque é muito central, é exatamente o que o Hugo comentou. Estamos aí a 500 metros do centro do Porto, está ali perto da praia, tem empresas próximas, mas como investimento chama muita atenção, né? Quando a gente tem imóveis aí a partir de 120, 119, 120 mil euros, para as pessoas que não estão habituadas aí com essa questão do financiamento em Portugal, estamos falando de taxas de juros em torno de 1%, onde desses 120 você vai colocar aí 36 mil euros e o resto o imóvel se paga. Ou seja, a gente vai para um T2, né? T2 aí de 229 mil euros. Com essa qualidade de empreendimento, essa qualidade de localização, não é algo que a gente encontra toda hora. Então, faz parte aí desse nosso trabalho, né, de selecionar as oportunidades e trazer os melhores negócios para os nossos clientes, né? Assim, foi muito bacana a explicação. Eu falei para vários clientes assistirem, né, porque tem vários que a gente já está falando do Evolution. Falei, não, assistam, não percam hoje que o Fabiano vai conversar com o Hugo, né? Eu destaco realmente, chamo atenção para que as pessoas prestem muita atenção. A gente sabe como é difícil encontrar prédios novos aqui e ter a oportunidade de se comprar em planta. É muito normal Isso mesmo. que em Portugal eu diga, eu quero comprar uma coisa em planta e por isso me beneficiar de pagar um pouco mais barato, né? Isso quando acontece no centro histórico de Lisboa ou no centro histórico do Porto, é até o contrário, as pessoas pagam mais caro, porque ali naquela região muito valorizada vai sair um empreendimento moderno e vai ser único provavelmente. Nesse caso, é uma região super valorizada, mas não estamos falando do centro histórico, mas é uma região de fácil acesso a tudo para quem quer ter uma vida moderna, é muito próximo da praia, é quase ao lado do Norte Shopping, que é o maior ou um dos maiores shoppings de Portugal, e a pessoa está pagando agora preço de imóvel em planta. Então, por isso que os preços são tão atrativos. Você imagina comprar uma família que queira se mudar para Portugal e morar num prédio moderno, bem localizado, com acesso a escolas, a tudo, e pagar aí na faixa dos 300 e alguma coisa, né? Então, isso realmente chama muita atenção. Não, e mais, né, Fabiana, assim, essa coisa do imóvel na planta, né, como você falou, que é algo que não é muito fácil, né, de encontrar. O imóvel, pela pequena oferta que tem, né, seja no Porto, seja em Lisboa, um empreendimento, quando fica pronto, ele automaticamente ele já tem uma valorização ali, enfim, próximo ali dos 10%, né, 8%, 10%, só por ser um imóvel pronto e novo, que é algo que a gente quase não encontra, né, no mercado. Ou você tem coisas mais antigas, ou às vezes na planta, mas que vai levar um tempo para ficar pronto. Então, esse imóvel automaticamente ele tem uma valorização. E estamos falando de uma cidade incrível, né, que é o que ele falou, enfim, é uma cidade pequena, mas é uma cidade cosmopolita, que você tem todas aquelas infraestruturas que a gente estava comentando semana passada de Portugal, né, enfim, os aeroportos, universidades performando aí entre as melhores do mundo, uma qualidade de vida realmente espetacular, né? Eu não sabia dessa coisa do Douro, que as pessoas nadavam ali na frente do centro histórico. Eu estive lá, estava frio, então nem sabia disso. Mas deixa eu contar um detalhe que eu não contei para você ainda, eu acho, e também não tive a oportunidade de falar com o Hugo aqui na live. Eles constroem essa região bastante. Então, é uma região residencial consagrada, madura. A empresa tem já alguns prédios ali na região construídos já de anos passados. E eles também são administradores de aluguel. Como tem as imobiliárias aí no Brasil que se especializam nisso, eles têm mais de 1.000 unidades sob administração. E eles perceberam a carência de imóveis na região. Os imóveis que eles administram na região para aluguel têm fila de espera. Estão todos locados e as pessoas se candidatam. Olha, quando vagar um imóvel... Olha lá, gente, olha a oportunidade aí, né?
Quando vagar um imóvel desses, eu quero viver aí, porque realmente é uma região muito prática. Quando eles perceberam isso, eles adquiriram os últimos 4 terrenos da urbanização, estavam lado a lado, Caramba. compraram esses quatro terrenos e agora estão construindo esse empreendimento, que é hoje o maior empreendimento do norte do país. Sabem que aqui os prédios são prédios pequenos, na sua grande maioria, quando são construídos, né? Opa! Caiu. Espero que tenha sido só o telefone. Foi só o telefone. Então é isso, quer dizer, é um produto diferente, moderno, que vai trazer que vai ser ótimo de usufruir, de viver ali, porque é muito é próximo de tudo. Tem estação de metrô ao lado, a coisa de 400, 500 metros tem estação de metrô. Então, assim, um conforto para uma vida muito prática e com muita qualidade de vida para quem quer investir um valor que é abaixo daquilo que a gente vem enxergando aqui no mercado português, né? O que chama muita atenção desse empreendimento, acho que é isso, né? Você atinge 2 públicos, né? Seja na hora de colocar para investimento, para um aluguel, ou seja numa possível revenda, né? Daqui a 3 anos, 5 anos, né? Você tem ali o público do turismo, você tem o público de quem quer morar. E quando a gente fala nessa questão aí de investimento hoje, né, Fabiana, assim, a gente está vivendo um mundo aí com tanta incerteza, né, que é uma tendência natural, principalmente do investidor, buscar, enfim, moeda forte, né, um investimento em moeda forte, investimento em ativos reais, né, em ativos mais sólidos. É um momento aí de cautela, né, realmente. E aí eu acho que esse empreendimento traz aí uma oportunidade muito bacana, né, de proteção de patrimônio, de diversificação e, logicamente, de moradia também, né? E aí, assim, eu acho que o nosso suporte, né, seja qual for o projeto de cada um, é moradia ou é somente o investimento, a gente está pronto aí para, né, ajudar a tocar esse processo todo, do início, desde a busca, né, desse imóvel, acesso a financiamento. A gente sempre repete isso, porque tem gente nova aqui, tem muito cliente que já sabe do nosso trabalho, mas tem outros que não conhecem. Eu vou colocar de novo o nosso site aqui, para quem quiser marcar depois uma reunião virtual, quiser saber um pouquinho mais do o que tem de disponibilidade no Evolution, né? Então, vou botar aqui disponível. Bom, Tintim, próxima live. O César vai conversar com a Chitra Stern Essa é imperdível, pessoal. Do Grupo Martinhal. Eu acho que eu vou participar também. Nós estamos pensando em fazer ela fora do home office agora, tentar fazer em algum lugar no exterior, na área, na rua. Pensamos aqui na Casa da Guia, no Cabo da Roca, para que as pessoas também possam aproveitar em um cenário um pouco diferente, né? Legal. Ainda é só uma ideia por enquanto, vamos ver se a gente vai colocar em prática. Mas vai deixar a gente aqui com muita inveja. A ideia é mostrar um pouco desse verão que se aproxima aqui, né? Então, bacana. Praias lotadas, o clima já tá bem diferente. Que legal, muito bom. Então tá, é isso. Bom, pessoal, quem perdeu alguma live ou entrou atrasado, vai lá no nosso site, tem na aba blog, todos os vídeos estão lá, os vídeos que o César tem gravado também, falando por que Portugal. Já tem 5 episódios, são episódios curtinhos. Recomendo muito assistir. Tá? Isso aí. Ok, acho que é isso, né, Fabiano? Sexta-feira esperamos todo mundo aqui de novo. Isso aí. Beijo, Tintim. Obrigado, pessoal, por assistirem. Tchau, obrigada, pessoal. Até sexta.